Salve, galera. Salve, família, beleza? Hoje é o jogo do Internacional. Eu nem vou torcer contra. Não, hoje o esporte vai surpreender o Inter aí. Thiago Neves, Thiago Neves. Melhor nem torcer, porque aí se surpreendeu o Inter, o Flamengo vai chegar. Vamos ver como é que funciona. É, se bem que vocês ganhou de nós de 5, né, mano? Vamos ver o que acontece. Podia torcer contra, né, mas... São os 3 zagueiros do esporte. 9 horas tem tricolor, tô com saudade de sofrer. Só não sei quem eu vou xingar mais, quem Diniz não tá mais lá. Agora vai ser o próximo álbum, vai ser o Visório agora. E o Roberto na direita era Abel. O Inter quer voltar a colocar 4 pontos sobre o Flamengo. O Wendel tem cruzamento, Maidana tira. Bola para a entrada da grande área. Esporte, filho. Mas não aguenta segurar, Não dá não, pô. Como é que você vai segurar 90 minutos? Marcação do Caio. O time, não tem como. A bola passa aqui na frente. Técnico muito covarde. não. Covarde como o time muito... Edenilson. Caramba. De novo, parando na cabeça de Adrielson. Forte do Inter, o Rodinei, Rodinei. mano. Caramba! Saiu do Flamengo pra brilhar. Dois toques por cima e um por baixo. Ó, o Rodinei. Pede mais um cruzamento. A bola vem fechando, a tentativa. Aqui na esquerda. Passou pelo Caio Vidal. Wendel. Mais um cruzamento. Caramba, mano. Quem cabeceou isso aí? Prachetes. Caio Vidal. Caio Vidal. Nossa. Nossa, ele cabeceou como manda o figurino, mano. O mandarim. Bem, mano. Bem. Olha. Tá jogando, tá jogando. Agora se vocês não ganhar também... Aí você está facilitando o Flamengo, né, mano? Porque não ganhar do esporte, tem que ganhar do esporte, mano. Se vocês não ganharem esse jogo aí, o São Paulo vai ser obrigado a chegar de novo. Amarelinho. Não deu nada. É, não, ele contra-ataque dos caras, pô. Era o gol dos caras, pô. Só tem isso pra fazer. Você é louco. Nossa, isso alto não adianta não, é bom cabeçador. Ixi, gol. Agora é gol. Nossa, mano. Mano. É que o Thiago... Oxi, foi falta, pô. Ah, o quê? Aí é expulsão, é expulsão. O último homem, pô, É expulsão. expulsão. Já era, time. Nossa, Internacional. Puxou, pô. Já era, pô. Eu sabia que ele veio. Não dá, pô. O último homem não pode fazer isso. Mas aí não é isso, é ação, reação, ele reagiu. Nossa, Não, mas não complicou tanto assim não, pô. A não ser se o Sport pegar e fazer esse gol de falta, ou se o Sport pegar e continuar jogando do mesmo jeito. Aí complica, porque se o Sport sair, o Inter joga. aí vai dar espaço pro Inter atacar também. Mas aí complica. Se continuar esperando essa oportunidade de novo. E aí, galera, substituição. Salve, galera, Santista chegando, muita sorte pro Inter, vamos colorar, Sorte ser campeão, ser campeão. Sorte, você já chegou, deu A sorte chegou, foi expulsado. Foi expulso? Ah, para, mano, Nossa, quem foi expulso? Dourado? Não, foi o Wendel. Nossa, olha. Falaram que era 4%, É isso né, de mesmo, chance é. de vai chegar na final. É, e chegou e se ferrou, era melhor nem ter chegado. Chegando, né? Era melhor nem ter ido. Era melhor nem ter ido. Eu prefiro que o São Paulo nem vá, mano. Já perde combinação logo nas É, quartas. já perde logo. É melhor do que chegar lá na final. Melhor passar Iludir um passar monte de vergonha do que trouxa. disputar o título. Iludir um monte de trouxa. É lógico que é. Oxi, iludir um monte de trouxa. Exato. Os babacão ficar chorando. Eu, pelo menos, o São Paulo perde, eu já tô acostumado. Agora o outro ficou cabisbaixo, assim, ó. Chorando. Depressivo. Pra final, pra perder. Pra tomar o... Ô, Bruninho, dá um azar do caramba, velho. Chegou, o cara foi expulso. Chegou, o cara foi expulso, galera. Chegou. Ó, o Santista chegou, o cara foi expulso. O Santista chegou, a televisão começou a travar, a internet começou a travar. O Santista chegou, mano, deu dor de barriga no parceiro aqui. Mano, tá tudo errado, mano. Tudo errado. Saudade. Que isso, vai fazer gol contra não, rapaz? Tô com uma saudade de xingar o Vitor Bueno. Eu nem sei, galera, como que vai ser não ter o Diniz pra me xingar ele, desgraçado. Falar que eu Nem odeio lembra ele. mais como que é ser São Paulo. Nem sei, mano. Mano, você é louco, nem lembro mais. Mano. O Diniz ficou tanto tempo lá, mano, nem sei. Fazendo raiva. Um ano, velho, 1 ano e meio. É uma Abel com o Mundial, hein? Pô, tá Abel. Você vai entregar outro gol. Puta que pariu, mano! Entregar, vai. Fez? Como eu disse pra vocês, eu nem vou comemorar, tá ligado? Eu não vou comemorar, não tô brigando pelo título. Eu não queria que o Flamengo fosse bi, não, Eu mano. não queria que o Flamengo Internacional fosse bi, tá não. deixando. A culpa é de vocês, mano.
Entendeu? Ó, torcida colorada, você está do Inter e você está deixando o Flamengo sem A culpa é de vocês, mano, entendeu? Eu tenho um amigo, mano, meu melhor amigo é flamenguista, ele é o cara mais chato que eu já vi na minha vida. Só de pensar nele, mano. Só de pensar, mano, Meu cê é Deus do louco. céu, velho. Mano, velho, ele é chato, mano. Complicou agora, o Flamengo. Cacete, mano. O Internacional. O Internacional, mano. Olha o gol do Inter. Ó o Patrick. Vai, Patrick! Golaço! Ah, lasqueira, filho. Patrick é foda, filho. Joga demais, velho. Golaço, hein, mano. Mano, esse cara joga demais, mano. Cara, tá zica, hein, mano? É o ano dele, é o ano dele. Quem tem Patrick não precisa de ninguém não, mano. Patrick é monstrão, velho. É o ano dele nada, ele tá jogando assim faz tempo, mano. Patrick é monstro, velho, ó. Caçudo demais. Pantera, ó. O maluco é monstro, hein. Olha esse golaço. Esperou, pode estar pra pegar. E aí, Bruninho? Patrick, hein? É do tricolor, mano. Tá vindo. Tá vendo? Trocou. Esse ano é nosso, hein? É isso aí. Aí não tem mão não, fi. Aí você é doido, é só se for contra o Inter. Aí não tem mão não, fi. E aí, galera, é zoeira, mano. É porque tem uns caras chatos, hein, mano. Até hoje. Até Os hoje, caras cara. reclamam lá que eu falei que foi mão. Depois eu confessei. Confessou não. que foi pênalti. Eu peguei e analisei melhor, vi os lances, eu vi que foi pênalti, pegou na mão do Kenan, mesmo assim os caras ainda me enchem o saco até hoje, mano. É os caras chatos, hein. Jogão, o primeiro tempo, hein, valeu a pena. É bom ver essa crescente do Inter, mano, porque um time que tava na segunda divisão esses dias aí, né, mano? 2016. Não tô zoando os caras não, pô. É louco, mano, você é doido. Outro Patrick não Os caras Trouxa! trouxa! Caramba! Mano, tem que ver se a bola saiu, eu acho que saiu, mano. Eu também achei que saiu. Mano, que lance Que bizarro! loucura, Que velho! bizarro, que loucura, mano! Que doideira da desgraça, mano! O Jair Ventura nem entendeu, mano. Mano, que loucura, os caras tava zoando. Eu falei, calma. Oxi, Olha lá. não saiu? Que mentira, Não mano. saiu não. Pegou em cima da Na linha? linha, velho. Mano, velho, que loucura! Nossa. Caramba, Patrick, mentira. Em cima da linha, sério mesmo? Olha lá, Em cima da linha, mano! Caramba, velho. Aí é. Caramba, Nossa. velho! É muita sorte no muita- esporte. é né? muita- Meu Deus, que bizarro esse gol, Isso é mano. um lance que desconcerta qualquer. Mano, sistema futebol tático. é chave por isso, mano. Caramba, velho. Deixa um like no bagulho aí, mano. A emoção, nós é embaçado. Mano, que lance chave, tio. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Oxe, ninguém, lógico que nunca aconteceu isso não, filho. O Flamengo não pode. Não, eles têm que empatar, não é por isso, não. É pra eles virem ver depois, os internacionais virem ver depois a nossa reação aí, deixar lá. Cara, não, mas tá da hora, cara. vou O torcer Inter de pra vocês empatar. anima mesmo, hein, mano. O Inter de vocês Anima mais ou menos, né, filho? Tá dando esportinho, hein, ó. Vocês ganhou de nós de 5 pra perder o título. Que vergonha, internacional. Que coisa feia, mano. Que merda, hein, mano. Era melhor ter deixado nós ser campeão, pô. Era melhor. Que Vai pegar o Flamengo de novo, internacional. caramba, Não vai, pro Flamengo também não dá nada, não. Ó o Patrício. Patrick vai fazer outro gol agora? E aí, galera, acabou o primeiro tempo aí. Chave esse primeiro Bagulho, tempo. ó. Cara, você está perdendo mesmo, mano. E aí, galera, ó. Bora, segundo Segundo tempo. tempo aí, ó. Segundo, é sério, mano. Vocês aí pelo menos empatar esse jogo aí, né, velho? Vocês aí entregar pro Flamengo mesmo. Se vai empatar, eu não sei, mas sabe o que eu sei? Os caras vão deixar o like, aí, deixa o like aí, quebrado. Deixa aí, Se mano. inscreve aí, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. E aí, galera, é o seguinte, mano. Espero que o segundo tempo seja parecido com o primeiro, hein? Foi top o primeiro tempo. É isso mesmo. Alguém é louco. Ó o brocador. Colocar o brocador aí já era, mano. Já era, o esporte toma o gol, o brocador. É isso mesmo. O ataque do esporte é perigoso. O Thiago Neves pediu o Sander. Gol! Ah, Nossa, Nossa, Neves, mano. podre. Caramba, por que você não bateu pro gol o cara sozinho, velho? Thiago Neves, mano. E eu tô sendo pro Inter, nem sei porque eu Ó, fiquei bravo com o Thiago Isso Neves. é muito Era pra ser burro. gol mesmo. Vacilão. Thiago Neves, você é burro, mano. Sozinho. Ah, mano, eu acho que além de torcer pra qualquer time, o da hora mesmo é o esporte, né? É ver o jogo ver da o hora, jogo né? da hora, mano, você é louco.
Por isso que você, o Pedrinho falou bem assim, eu acho que sempre dá pra jogar um pouquinho mais defensivo, ofensivo. Eu falei pra ele, por isso que você é comentarista, você não é treinador. Você é burro, pô. Você tá vendo o time do esporte, como é que o time desse vai jogar ofensivo, pô, contra o time do Inter? É só você pesar peça com peça, pô, não tem nem sentido, pô. Pô, bola no meio, cara. Demorou demais, velho. Olha, não tá fazendo isso tudo errado na bola. O Patrick sumiu agora, o cara passou sozinho. Passou sozinho aí sim. Não, o Thiago Nunes, na verdade, ou é isso, mano. Ou ele ia pegar um time grande pra mediano, né? Lutando pra não cair ou pra subir. De repente um Curitiba da vida, um Goiás. Aí, Agora isso é um time grande em más condições, mano. mas ele não vai pro Santos? E o Santos tem boas condições desde quando? Não, eu falei pelo sentido de você falar time grande. Time grande, Ele vai pro time do interior. Mas deixa eu falar pra você, falando sério, sem brincar com o tamanho do Santos, quem já sabe o tamanho dele. Que é um time enorme, nós sabemos de tradição, trouxe o Pelé pro futebol, pronto. Certinho? Não. Mas alguma coisa. Oxi. Olha o gol do esporte aí. Não falta, pô. Você querer o que? Meteu o pé. O que eu minto também, pô. Não quero que você fale nada, pô. Quero que você fale de São Paulo, pô. É brincadeira, pô. Entendi. Mas vamos lá. Vamos aos fatos agora, então. Mano, o cara pega o Corinthians, certo? Na situação que o Corinthians está. O Corinthians é tipo assim, mano. Vamos ser sinceros. Eu vou falar do Corinthians porque o São Paulo também não é muito diferente, não. É a mesma merda. É só as coisas debaixo do tapete, mano. Entendeu? Vai jogando ali debaixo do tapete. Aí já avisa, não vai ter contratação, não vou trazer quem você quer. Mano, você sabe, a pressão é imensa da torcida em cima de você. Lógico que vai dar merda, pô. Você tem que saber dizer, mano. Você é louco. Tem que saber. Aí você vai queimando as oportunidades que você tem, pô. Vai queimando. Na minha opinião, acho que devia esperar um pouco. Eu prefiro hoje treinar um Fortaleza. Ó o gol. O cara cresceu, né? Eu prefiro treinar um Fortaleza do que treinar o Santos. Gosto, né? Corinthians é sempre a mesma coisa também, mas sempre briga, né? Sempre chega, né? Não tem como descartar Ah, esse. é verdade, o Paulista não dá, não. Corinthians e Santos é. Mas é embaçado, né, mano? Porque o Campeonato Paulista é muito difícil, né? É pegado, né? Vai ser o mesmo formato do ano passado? Mesma coisa, igualzinho. Olha o que aconteceu com o Sander. E ano que vem, Bruno? Você acha que dá pro Inter ganhar o Gauchão? Ah, mano. Falar pra você, mano. O Inter pode ganhar o Brasileirão aí, ó. Não ganha desde sei lá quando que ganhou o Falcão. Acho que é 79, se não me engano. 79 anos. Pode ganhar, sei lá, de repente até a Libertadores. Ganhou duas de 2000 pra cá. Mas ganhar o Gaúcho enquanto o Renato estiver no Grêmio, cara. É Não ganha, mano. Ele torcida colorada. Enquanto o Renato estiver no Grêmio, cara. É isso, e já faz quanto Vai ganhar o tempo? E Gaúcho. o pior é que lá é só os dois, mano. Isso que é Só embaçado, os dois, né? mano. Aqui não, aqui nós reveza, nós perde pro Mirassol, nós perde pro Corinthians. Aqui nós reveza, nós perde Perde pro pro Palmeiras, pro Santos. Agora vocês não, vocês só perdem pra ele mesmo, pô. Vocês só perde pro mesmo time, pô, é embaçado. Pô. Aí é mais triste, né? E esse goleirinho do esporte é... O Gatinho também, né? Se o Gatinho tivesse parado de jogar. Ah, mas o Cavalieri, o problema não é... Não, né, não. O Cavalieri pegou O muito. Cavalieri pegou tudo, pô. Pegou, o Botafogo teve jogo que era pra ser 10, o Cavalieri pegou, pô. Na minha opinião, o Gatito e o Cavalieri é mesmo nível. Cavalieri... Eu acho que hoje o Gatinho é melhor que ele, né? Não, mas você vê as defesas que o Cavalieri fez, pô, você é louco. O problema é a defesa, o problema é o resto do time, pô. O goleiro não tem culpa não. Esses dias teve uns caras aí que falou que o Inter não ia chegar nem a Libertadores. Ele tava me atacando, mano. Ele tava me atacando. Mas não era pro Inter chegar mesmo, não. Ah, mas falar pra você, mérito do Inter. O Inter tava 9 jogos sem perder, mano. Mas também o São Paulo e o Flamengo ajudou. Não, pelo amor de Deus. São Paulo e o Flamengo, o que o São Paulo e o Flamengo fez, é louco. aí. É louco.
Esse título aí, o São Paulo, quem for levantar o título tem que Levantar, chamar o São sim, Paulo. tem que levantar. Não, tem que chamar o São Paulo pra ajudar vocês a levantar o título. Time miserável. Pra quem não, é o jogo do Inter. Vamos parar de falar de time paulista, mano. Não aguento mais não, velho. Caramba, mano. 3x0 pro Fortaleza. Ah, você é louco, mano. Meu Deus. Caiu, papai. Já era seu Vasquinho, hein? Já era, sinto muito. Mas eu admiro o Vasco, mano. Hoje os caras vão deixar o amigo dele lá. Botafogo cair, imagina, sozinho lá. Você é louco, sozinho, tem que fazer companhia, pô, tá certo, né? Já teve uma série B assim, mano? Cruzeiro, Botafogo, Vasco, nunca não. Primeira vez. É, louco. Triste não. Mano, e o Carioca que vai ter 2 times da Série A? Na Série B. 2 da Série A, só o Flamengo e o Eita, Fluminense. pega, Caramba, né? Aí você vê, né, mano? E os caras querem comparar a Carioca com uma Fala, não adianta, mano. Você é louco, o Bragantino indo pra Sul-Americana aí. Sul-Americana tá brigando pela Pega uma Copa do Brasil né? aí. Libertadores. Libertadores, né? Brigando. Agora for falar de lesão, cara. Você já viu uma lesão que mais diminuiu uma carreira gigante, poderia ser maior ainda do que a do Ronaldo? Não, mano. Mudou o joelho, velho. O Ronaldo poderia ter ganhado facilmente a Champions, que é o título que ele não tem, e mais umas 2 bolas de ouro. Poderia, não teria, né? Eu acho Com que certeza. é garantido, teria. Porque o que eu quero, ó, vamos ver se vocês entendem. Vocês só vão empatar, o São Paulo vai ganhar. Na próxima rodada, vocês não vão ganhar, mano, do Vasco lá, muito menos do Flamengo e do Corinthians. São Paulo vai ganhar mais uma. O título ainda é nosso, Piote. O título ainda é nosso. Certeza. Olha nós aqui, ó. São Paulo ganha do Ceará e do Palmeiras. Não, do Ceará é mais difícil, o Palmeiras é mais fácil. Ceará vem numa crescente, tem o Vina, tem os caras, agora o Palmeiras não tem mundial, pô. Aí não tem como. É aquele meme do gênio. Você viu? Não. Palmeiras que é muito top. O cara acha assim, as pregas saiu o Will Smith lá, do ladinho. Você tem direito a 3 desejos, mas antes existem 3 regras. Primeiro, não posso ressuscitar ninguém. Segundo, não posso te conceder amor incondicional. Terceiro, não pode pedir dinheiro infinito. Essas são as 3 regras. Tá bom, não quero nenhuma das 3, só quero comer seja ganho mundial. Ok, agora são 4 regras. Da hora. Filho! Nasceu isso aí. Não, Yuri Alberto, não é assim. Veio de onde? Isso, Veio trouxa. do Santos. Fez todos os gols que tinha que fazer contra o São Paulo e era um gol desse daí. Você é um Meu babaca. Deus, meu Você é um trouxa. Vira a carinha de novo, trouxa. Babaca. Era o gol do título aí, seu bosta. Foi o Vai Nonato. perder agora. Foi o Nonato, pô. Foi o Nonato, Foi o Nonato, Nonato, doido. Foi o Nonato. Eu já sabia que foi o Nonato. Eu fui nos embaldes 6 que eu sou burro. Foi o Nonato. E aí, mano, nos encontramos lá no React de São Paulo, hein? É, mano. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. Falou, um abraço. Tamo junto, rapaziada. Mas, Ô, Inter, pelo amor, Não, mano. vai ganhar do Vasco, ou Vamos, você vai São entregar o Paulo. Flamengo. Vamos, São Paulo. Vai de início pro inferno. Alô.